Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Mansfield Park, da Jane Austen. Esse livro aqui eu ganhei ano passado da minha amiga Gabi. Ela leu esse livro, ela queria passar pra frente e ela falou que ela pensou muito em mim enquanto ela tava lendo, que ela tinha certeza que eu ia gostar. E como eu não tinha lido ele ainda até o começo desse ano, eu decidi aproveitar e colocar ele na categoria Um Livro Clássico do Desafio Leia Mulheres 2019. E foi ótimo, porque talvez eu ficasse enrolando muito pra ler esse livro. E como eu coloquei ele na meta e a meta já era pra fevereiro, eu li. E que bom que eu fiz isso, porque eu amei esse livro. Se você tá aqui no canal há mais tempo, você já me conhece e sabe que eu sempre dou uma enrolada pra ler clássicos. Isso porque eu tenho medo. Eu sempre tenho medo de achar difícil, de achar rebuscado, de não gostar, de não entender. O que na maioria imensa das vezes é mentira, porque eu acabo gostando bastante, mas mesmo assim, no clássico seguinte, eu enrolo. E toda vez que eu me programo pra ler uma Jane Austen, foi depois de muita preguiça e de muita enrolação e de muito pensar, eu não vou gostar, vai ser chato, sendo que até agora isso nunca aconteceu. Tá, eu não gosto muito de persuasão, mas anyway, enrolei, mas peguei Mansfield Park. E logo na hora que eu comecei, eu vi que tinha muitos textos de apoio na edição. Essas edições da Penguin Companhia, que na minha opinião são as melhores de Jane Austen aqui pra gente, que a gente tem, elas têm bastante texto de apoio. E é o seguinte, os textos de apoio, eles estão no começo do livro. Eu não sei vocês, mas eu não consigo pegar um livro, abrir na página 87 e começar a ler, sabe? Se os textos de apoio estão antes, eu vou ler os textos de apoio antes, por mais que tenha infinitos spoilers. Eu já sei que vai ter spoiler, mas se ele tá antes, eu sinto que eu tenho que ler antes e que eu não vou conseguir captar o livro ou entender o livro, ou seja o que lá, sem eles. Quando eu comecei a ler, eu acabei ficando nervosa, porque eles começaram a fazer umas análises extremamente profundas das visões políticas, das alegorias políticas e sociais que a Jane Austen estava colocando no livro, de que, na verdade, toda a trama do livro é simbolicamente o período que a Inglaterra estava passando. E daí eu fiquei, meu Deus, mas eu não vou pegar isso, eu não vou entender essas entrelinhas. E daí depois eu pensei, mas tá tudo bem, porque eu não tô lendo esse livro academicamente, eu tô lendo esse livro porque eu quero, e se eu não pegar as entrelinhas nesse sentido, tá tudo bem. E então, finalmente, depois de muito ler os textos de apoio, eu comecei o livro e aí foi um caminho sem volta, porque eu devorei o livro, ele é muito bom e realmente ele é muito perspicaz, a Jane Austen é muito perspicaz, a gente já começa o livro com aquela leveza irônica dela, falando da sociedade do subúrbio da Inglaterra, né, sociedade dos campos da Inglaterra, que é aquela coisa das aparências, e sim, a gente tem um primeiro parágrafo bem no estilo de Orgulho e Preconceito, que de cara já tá falando de dinheiro e casamento, e o que ela vai apresentar a partir daí são uma geração da história que ela vai contar, mas ela vai passar bem rápido por ela, que são 3 irmãs que vieram a se tornar a senhora Bertrand, a senhora Norris e a outra eu esqueci o nome dela. Mas enfim, foram 3 irmãs que tiveram destinos diferentes na vida, de acordo com os casamentos que escolheram. Então a primeira deu a sorte de se casar com um cara rico, a segunda se casou com um clérigo, não era rico, mas tava ali ok, e a terceira se casou com um cara mais pobre, e por isso ela rompeu com a família, né, as irmãs romperam com ela, elas ficaram super afastadas por muito tempo, ela teve vários filhos, a primeira irmã teve 4, a segunda não teve nenhum, e enfim, a gente é apresentada as condições em que elas vivem. A primeira e a segunda vivem próximos, né, e o importante do livro, na verdade, é a geração seguinte, que a gente logo vai conhecer. A gente vai ter uma apresentação dessas pessoas e tudo, a gente vai saber que os Bertrand, eles têm 4 filhos, o Thomas, o Edmund, a Maria e a Júlia, que a senhorita Norris não tem nenhum, senhora Norris, desculpa, e que a outra tem vários, e eles vivem ali no sufoco. Em determinado momento, a senhora Norris, que tem muito gogó e pouca atitude, vai, assim, sugerir que ela, a irmã e o cunhado acolham algum dos filhos, né, da outra irmã, para poder aliviar ali o lado delas e limpar um pouco a barra delas com ela. O cunhado e a irmã vão topar e eles vão trazer então a Fanny, que vai ser a sobrinha que vai ser escolhida, para vir. A Fanny tem entre 8 e 10 anos, se eu não me engano, quando ela vem. E aí a gente tem até uma
uma referência de leve de Cinderela, porque tem um diálogo muito expressivo quando eles decidem trazer a Fanny, que é: a gente tem que ver qual vai ser a nossa conduta para que a gente acolha ela bem, para que ela não se sinta deslocada, mas ao mesmo tempo ela não se sinta incluída o suficiente, porque ela vai ter que saber qual é o lugar dela, ela vai ter que saber que ela não é um dos filhos legítimos, né? Isso tudo principalmente comparado em relação às duas meninas. Na verdade, assim, quando ela vem, o Thomas, ele já não tá em casa, que é o filho mais velho, ele vive uma vida, assim, de bom vivant, né, então ele mora em Londres, ele gasta toda a fortuna da família e só faz cagada. O Edmund, que é o filho bom moço, que quer ser clérigo, que não liga pra dinheiro, e as duas meninas, que são bem mimadas e competitivas, elas estão sempre dando choque uma com a outra e, claro, elas vão transferir isso pra Fanny. O livro tem um ritmo bastante fluido e acelerado, a gente passa muito rápido pela infância das crianças, é mais pra contar, assim, como que a Fanny foi para lá mesmo, e o grande eixo do livro é durante o período de adolescência e juventude deles mesmos. É aí que tudo vai acontecer e se delinear. E aí a gente tem uns temperinhos a mais, que são a Mary e o Henry Crawford, que se mudam ali pra região. Na verdade, assim, eles vão meio que de visita, eles são parentes do novo clérigo que assumiu por ali. E eles estão indo, assim, pra passar pouco tempo. Na verdade, eles são de Londres, eles têm uma vida agitada, eles não curtem a vibe da vida campestre, mas eles vão, assim, meio que sem querer nada e acabam super se envolvendo com os Bertrand e com Fanny, e enfim, companhia limitada. E além disso, Thomas vai voltar de Londres junto com um amigo dele, o Sr. Yates. A pitada que faltava, assim, a cereja do bolo, é o fato de que o Sr. Bertrand, que sempre foi responsável pela manutenção dos valores da família, ele era o cara responsável, né, o patriarca, chefe da casa, ele viaja pra resolver negócios nas Índias Ocidentais, ele passa muito tempo fora, e quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? E essa festa vai ser coroada por uma peça de teatro que os jovens vão resolver fazer ali. Todos eles vão se envolver, o Edmundo acha que aquilo tá errado, a Fanny tem certeza absoluta de que aquilo tá errado. E essa parte do teatro é um trecho muito grande do livro e muito expressivo, porque ele realmente quer dizer muita coisa. Ali a gente consegue perceber muito bem quem é quem, porque cada personagem desempenha um papel nessa situação, sendo os que estão curtindo o teatro, os que não estão gostando da ideia. Eles vão fazer uma confusão dentro de casa e cada um vai ter a sua parcela nisso, então é muito bem desenhado, os papéis sociais são muito bem construídos ali, trabalhados ali pela Jane Austen, ela foi genial, e aí sim eu sinto que é muito uma alegoria da sociedade na época, porque a sociedade inglesa tinha aquela coisa, aqueles valores de serem discretos, de serem certinhos, e o teatro é um símbolo que vai contra tudo isso, porque o teatro, ele como é que eu posso dizer, ele afirma, né, ele corrobora com o fingimento e com o esbalde, né, o teatro é uma coisa, assim, muito libertária, então o fato do patriarca estar distante, dos jovens resolverem fazer isso é muito expressivo, bem como a forma com que todos vão lidar com isso. Eu tinha que falar do teatro, né, mas agora eu não vou falar mais do enredo pra não dar spoiler, eu só queria deixar claro, depois de tudo isso que eu já falei, né, que essa história é brilhantemente pensada e orquestrada pela Jane Austen, a trama é muito sólida, o arco dos personagens é muito bom, a construção da história como um todo é realmente genial. Eu fiquei apaixonada por esse livro, eu não conseguia parar de ler. E outra coisa que eu queria comentar é que, apesar do livro ser em terceira pessoa, ele é muito intimista e muito forte, principalmente em relação à Fanny. Eu me identifiquei muito com a Fanny, tem muita gente que fala por aí que ela é a heroína mais sensal da Jane Austen, e eu entendo, porque quando a gente pensa em Emma Woodhouse e Elizabeth Bennet, realmente a Fanny parece que ela não acontece, mas toda a construção dela é muito incrível, porque ela tá vivendo numa casa em que ela é deslocada, em que ela tem que saber qual é o lugar dela, e a personalidade dela corrobora com isso, porque ela é mais quietinha, ela quer fazer tudo certo, e ela sente sim que ela tá devendo alguma coisa, o que acaba intensificando essas qualidades dela. Então ela é mais quietinha sim, mas ela não é sensal de maneira nenhuma. Ela é muito profunda, essa personagem, e eu senti muito cada vivência emocional dela, cada angústia, cada ansiedade. Eu vivi muito
em conjunto com a Fanny. Eu me identifiquei muito com ela. Eu acho que ela é uma das minhas personagens favoritas e mais tridimensionais da Jane Austen. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!